Ela chegou, rebelou! Oi, gostoso, oi, gostosa. Porque eu não posso falar perfeito e nem perfeita, porque a Carol fica me cobrando gostoso e gostosa. Gostoso e gostosa. Gente, não, senão, tem que ser, não é? Já virou um jargão, já virou um negócio assim, de gritar. Oi, gostosa. Isso é bom demais. Bem-vinda, minha Obrigada, querida. Carol. O tema hoje é fantástico, bom. Eu já adorei esse reloginho. Antes de eu começar, eu quero falar do Dr. Rafael. Esses dias a gente fez uma live e ele falou assim, ó, quando eu morrer eu vou descansar, pensando no meu leito, antes, né, um pouquinho antes, pensando nas pessoas que eu pude ajudar e interferir o percurso da vida. Olha que profissional lindo que é lindo, é lindo mesmo, me emocionou. É isso mesmo. Ó, vamos falar um pouquinho sobre esse reloginho? Carol, é o seguinte, é uma ferramenta, é um princípio estoico, a gente pode ir para a filosofia e essa é uma das bases da terapia cognitivo-comportamental e da programação neurolinguística. Então, parece simples, parece que eu estou aqui papeando com você, mas é uma prática do estoicismo, é uma prática que eu gosto. Eu já fui para muitos cursos e eu não entendia nada que o professor estava falando e há 17 anos eu atuo de que maneira? Trazendo facilidade, trazendo leveza. E então, uma crítica que alguns alunos falam assim, mas é tão simples, é só isso. É só isso. É prático, é rápido e pode ser muito eficiente se você decidir aplicar isso, tá? Então, na hora que a gente está meio ali no nervoso, né, quando eu fiz uma introdução há pouco, quando alguma coisa não sai do jeito planejado, a gente não tem a inteligência emocional de lembrar de certas ferramentas que vão nos ajudar a manter o controle. Exato. Esse é o grande problema. Então, quem estiver em casa, pega e anota essas ferramentas, anota aí no diário de bordo. O diário de bordo é um caderninho para você ter reflexão. Vou começar com uma frase do Epiteto que ele fala assim, ó. Vai lá. O que perturba o ser humano não é o fato ou o acontecimento em si, e sim a maneira como ele interpreta o acontecimento, a maneira como que ele vê as coisas. Então, pensa, se eu estiver muito incomodada com uma situação ou com uma pessoa, vou trazer aqui, já vou te aproximar do reloginho, calma. Quando você está muito incomodada com uma pessoa, então eu briguei com uma amiga e eu estou muito estressada, não aguento ouvir o tom de voz dela, o jeito que ela fala comigo. Aquela pessoa, não é que ela não tenha que mudar, mas a grande sacada é você perceber como você interpreta a voz da sua amiga, como você interpreta o que ela diz. E aí é um caminho de liberdade e de cura. Então, esse reloginho vai trazer o quê? Então, deixa eu apresentar, senão vai falar, por que o relógio está aqui? As coisas que estão sobre o seu controle, o que você diz, as suas ações, as palavras, os pensamentos, os seus limites, a sua opinião. Tem muita coisa aqui dentro ainda para falar. E fora do controle, a opinião dos outros, a atitude dos outros, o que as pessoas pensam, o que outras pessoas acreditam, os sentimentos de outras pessoas, o que outras pessoas dizem, o tempo das outras pessoas. Mas o que a gente faz? A gente tenta colocar tudo aqui dentro. Tudo o que eu posso. Eu tenho que controlar o comportamento da pessoa que eu amo, eu tenho que controlar o tempo. Eu sempre dou um exemplo, o estoicismo traz um exemplo da flecha, de um arqueiro. Ó, eu tô com a flecha na mão, eu posso treinar, eu posso fazer minha postura, a minha respiração, o que está no meu controle? A minha respiração, a flecha, eu vou olhar o alvo, isso tudo está aqui dentro, isso eu posso agir. Só que a hora que você solta a flecha, o arqueiro solta a flecha, ele vai para o círculo das coisas que estão fora do controle. O que é? Alguma coisa pode entrar entre o alvo e a sua flecha, o vento pode ventar, o alvo pode se movimentar. E, Carol, parece uma coisa tão simples, mas é muito poderosa. Você aceitar que você não precisa e nem pode controlar. Porque eu estou aqui trabalhando na minha empresa, mas eu estou desesperada. Como é que vai ser o faturamento? Solta o controle. Você não tem o controle do futuro. O seu controle é ser essa versão poderosa de você, mas é uma atitude nobre e adulta. Você vai viajar, por exemplo. Tô indo viajar, eu quero entrar no meu carro, se for de carro, e chegar lá na praia, por exemplo. Quero que seja lindo e maravilhoso e tudo bem. Mas o pneu pode furar, você pode bater, mas aí você põe no seu controle, tem que ser perfeita essa viagem. Pega água, pega o lanchinho de não sei quem não pode passar mal. Sonhei com isso, então tem que dar certo. Carol, é pesado. Quando você solta e vai numa atitude do adulto saudável, eu permito que a vida seja imperfeita, mas eu vou fazer tudo o que eu posso, aí o reloginho começa
começa a funcionar bem. Porque às vezes ele está travado, ele tá não está nem aqui nem ali, eu estou fora de órbita. Então, traz para si o controle, vamos começar ponteiro por ponteiro. Vamos colocar já as perguntinhas e esse tema me lembrou uma frase que eu falei também hoje mais cedo para a Lu, que a gente conversa muito, né? É gostoso isso, né? Poder conversar com pessoas e trazer, enfim. E a frase é a seguinte, então já começo com essa frase, tô cheia das frases hoje, que eu acho que, eu gosto muito dessa frase, eu aplico bastante. Enquanto os cães latem, a caravana passa. Vamos começar? Já você fala sobre a frase. Vamos lá, quem escreveu pra gente? Ai, adoro sexta-feira com a Rê. Paula, obrigado, um beijo. Eu sempre fico super animada com as ideias que eu tenho pro projeto que eu tô trabalhando. Mas meu chefe sempre me veta. Sempre corta as coisas que eu sempre termino frustrada, achando que o problema está em mim. Então, Paula, aí a gente vai pôr aqui assim, ó. A atitude dos outros e as minhas ações, certo? Seu reloginho tá assim. Olha aqui, a atitude dos outros tá fora do seu controle e as suas ações estão dentro do seu controle. Você tentar controlar e exigir que ele seja, é o mínimo. Eu sei que algumas pessoas, quando eu começo a trabalhar essa questão do estoicismo, do epiteto, aí a pessoa fala, Renata, peraí, você está me dizendo que meu chefe pode falar o que ele quiser comigo? Não é isso. Eu quero que você perceba que você tem a necessidade e exige que o seu chefe, isso como se fosse um controle seu, é enlouquecedor. Não, uma árvore de maçã vai dar uma maçã. Então, se ele é azedinho, ele vai dar um fruto azedo. E aí, o que está sobre o seu controle? Ser a sua melhor versão, decidir se você vai ficar aí ou não, decidir se você vai conversar com ele, porque o que está no seu controle, as suas ações, os seus pensamentos. O que você pensa sobre o seu chefe? Eu penso que ele deveria fazer diferente, mas ele não faz. E aí? Não tenta colocar no círculo do controle algo que não depende de você. Concordo. Só que aí tem uma questão, Rê, e eu entendo quando ela diz que é a seguinte, ela acha que o problema está com ela, enfim, se frustra e tal, é o fato disso desmotivar. A gente está falando de uma questão ligada a uma parte do trabalho, que é uma coisa importantíssima, e a pessoa não consegue, aí não consegue, aí não consegue. Aí ela fica desmotivada, e aí muitas vezes ela não consegue nem tentar entender isso aqui, porque ela já leva para um lado pessoal e não profissional também. Exato. E aí que a gente fala do controle, você decide, você vai conviver com essa pessoa? Entendi. E as pessoas se colocam numa situação de, o que eu vou fazer? Você não é uma plantinha. E eu não estou romantizando nem a positividade tóxica. Vai, minha filha, esquece os boletos. Não. É só para você não ficar adoecendo mentalmente, sofrendo. Então, e é legal quando você fala do meu controle, o que eu estou pensando? Que eu só tenho que ficar aqui, que é só ele e que é meu. E controla aí, para e pensa, separa as coisas. O que você pode mudar? O que você não pode mudar? E é simples. Então, por isso que eu falo que é uma ferramenta que influenciou várias bases epistemológicas da psicologia, da PNL, mas que faz assim, ó, vira a chavinha. Por que está esperando tanto de um homem? O que está acontecendo? Você pode mudar. Ou você conversa com ele, são as suas ações, ou você, minha filha, também pernas para quem te quero. Só que vamos supor que é um familiar, Carol. Vamos supor que é seu filho. Uma situação que é intensa, é a atitude do seu filho contra as suas atitudes, ou ali nesse contexto. E aí? Ah, mas é meu filho, tá bom, então vamos pôr um filho de 18, de, sei lá, 30 anos, que você já não tem mais tanto controle, porque você tentar expandir, o seu ponteiro não chega. Eu entendi. Não chega. É verdade. Solta, libera. É verdade. É impossível. Não dá. É por isso que ainda é o do menor mesmo, porque não chega. O ponteiro não chega. Aí você fica descompensada, fica sem saber o que fazer. É isso. Cria a casca, Paula. Próxima. Ou muda, Paula. Maria, obrigada, um beijo. Acabei de ver esse relógio e me assustei. Toda vez que eu saio com as minhas amigas, volto para casa muito mal. Como posso mudar isso? Pensando, Maria. Ai, meu... Olha que impressionante. Interessante, Temos né? fichas caindo? Temos! Temos! Falei que era para todo mundo que ia dar aquela cutucada, Oh,
Quando você organiza, o que será? Estou alucinando, porque eu não sei o que as amigas pensam, certo? O que as outras pessoas pensam? O que suas amigas pensam? Será que a gente fica fantasiando de que a gente tem que conviver com todas as pessoas e que tem que ser? A gente romantiza as amizades, mas você está com uma evidência de que algo não está certo, de que algo não está bom. Fora do seu controle está o que as suas amigas falam, o que elas dizem, o que elas pensam. Dentro do seu controle está o que você pensa, o que você está acreditando que está acontecendo nessa relação aí. Então, organiza, faz uma lista, por isso que eu gosto do diário de bordo. O que não está legal? Eu já fui no encontro na cidade que eu moro, eu sou mulherada chique, e eu ali pagando conta, todo mundo de saia midi, Carol, nada contra a saia midi, mas é contra a minha realidade. Eu tô peão hoje, eu tô trabalhando, todo mundo de saia midi e babyliss. Aí elas começaram a falar, de assuntos que não condiziam com a minha realidade, não dava, elas estavam falando de aplicação, de não sei o quê, e aquilo me incomodou muito, porque eu não tinha aplicação, não tinha nada, eu estava peão pagando conta de luz, foi logo no começo quando começou a sair a pandemia. Só que aí elas não estavam erradas, é o pensamento delas, é a estratégia delas, é o momento delas, o meu momento era outro. E eu tô te promovendo aqui uma expansão que aí não faz sentido eu parar de conviver com essas amigas porque eram assuntos que eu não estava vivendo, mas não agrediam os meus valores. Só que vamos supor que elas estivessem agredindo os meus valores. Aí eu tenho que pensar em não ficar. Aí eu tenho que pensar em não sair. Por isso que a resposta que eu tô insegura em te dar uma resposta assim, aqui, ela é aberta porque eu quero que você se leve a essa conclusão. O que aconteceu lá feriu os seus valores? Não tá ok? Corta, você não precisa que elas sejam suas amigas. Só que o que aconteceu lá diz algo de uma situação que você está passando, de algo que você precisa ver e organizar. E se você ainda precisar de ajuda, se essa resposta não foi satisfatória, eu vou aí já nos comentários do Você Bonita e vou te ajudar, porque eu quero saber. E eu pensei numa outra questão. No quê? Será que são amigas mesmo? Gente, outro dia eu falei sobre isso em rede social e um monte de gente me escreveu. A gente fantasia também, muitas vezes, que a pessoa gosta e tá. Às vezes ela não gosta. E você tá se convencendo que ela gosta, às vezes não faz bem, porque você sai ali simplesmente para cumprir o protocolo. E ela não gosta de você, né? A gente acha, porque a gente às vezes faz o bem, não faz nada contra a pessoa. A pessoa então naturalmente gosta. Não. Tem gente que não gosta da gente gratuitamente. Sabe, parar e prestar atenção nesse sentido. É por isso que eu falei, pode ser um caminho. Pega o diário de bordo e abre a frente, assim, o que realmente está acontecendo. Porque aqui merecia uma respostinha dela falar, falar, me sinto humilhada, elas me magoam. Tem que olhar para isso, para ver, mas é uma opção também, Carol, de não romantizar ali. As coisas mudam ali, você não precisa ser amigo o tempo inteiro de todo mundo, a vida inteira. É isso aí. Mudou, não está fluindo. É isso. Vamos ver. É sobre isso. Dá uma analisada, né, Maria? Agora. Vamos para a próxima. Vamos. E depois se inscreve para a Rê, porque ela quer saber o final da história. Quero ajudar, ou você manda já e de novo o final da história ainda no ar, a gente acompanha. Vai lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Mara. Um beijo. Por mais que eu me esforce, estou sempre com uma tristeza que não tem porquê. O que eu faço para melhorar? Então, Mara, uma coisa que as pessoas acabam distorcendo é como se o nosso cérebro, sabe, Pink, o cérebro, ele comandasse e tivesse ali, ele, claro, tem as funções dele, mas você pode entrar no comando e fazer essa pergunta para você, por que eu tô tão triste? Então, a maioria das pessoas acha que o cérebro vai comandar e vou ficar triste a vida inteira. Eu sei que o sentimento vem. A emoção também, a tristeza pode ser uma emoção que leva a um sentimento e que leva a algo existencial. Então, volta do começo ou em volta. O que está te fazendo? É o que está fora de casa, né, fora do seu controle, fora da sua casa, do seu lar, ou o que está dentro? Faz essa análise, faz essa pergunta para você. Porque a gente não percebe nos gatilhos externos, as coisas externas que acabam prejudicando a gente. Então, um vídeo que você assiste na internet, um sapato apertado,
fato, as pessoas elas se distanciam tanto delas mesmas, né, Carol, que elas usam sapato apertado, roupa apertada, tá com perfume que não tá fazendo muito bem, não bebeu água, não comeu e não se percebe. Então esses incômodos eles podem ser da falta de você olhar para você, ou pode ser que você não esteja percebendo que alguém que está sentado do seu lado faz cara feia para você o dia inteiro. Pode ser que você não esteja percebendo que você está vivendo num ambiente hostil. Então eu vou devolver para você a sua pergunta. O que está te gerando esse sentimento, essa emoção de tristeza e você está voltando para casa? Faça uma pergunta para você. E a resposta proibida? Não sei. A saída pela direita, pela esquerda, não faz isso. Respira e seja sincera com você. O que não está legal aí em volta ou dentro de você? E anota. Certo? Certo. Concordo. Próxima, olha lá. E aí, diretora? Muitas mensagens? Gláucia, me conte tudo. Ó, estamos ao vivo no YouTube também, hein, gente? Maria, obrigada, um beijo. Estou observando uma insegurança que sempre se repete quando saio de casa. Fecho o portão sempre achando que esqueci algo. O que fazer? Estou ficando louca, Maria! Meu Deus. Maria, tamo junto, Maria! Se eu contar pra Maria o que eu faço, ninguém vai acreditar. Ó, vocês não sabem que eu sou louca. Pode ser um modo Mulher Maravilha ligado num máximo e aí você quer controlar todas as coisas. Pode ser uma patologia, uma psicopatologia que eu acredito que as pessoas podem ter. Então, o doutor Rafael veio no começo da pauta para explicar a você que você pode contar com ajudas de terceiros. Você não precisa passar por isso sozinha. Acontece muito das pessoas que estão atuando no externo, controla. Então, tem muito prazo, muita coisa para fazer. É isso aí. E aí é natural, tá funcionando. Você se põe na posição de ação e o cérebro vai te dando comando. Então, ó, respira. Eu aposto que você não está indo para o seu eixo para olhar aqui, ó, quais são os seus limites. Quais são os seus limites? Você está aceitando? Você está vendo isso? Muita coisa para fazer pode tirar você do seu eixo, do seu foco, e aí você não estabelece um limite de coisas. E é engraçado que a Carol, a gente já falou muito, as pessoas se escoteiam, né? Eu não tô dando conta, será que eu tô louca? Pode ser que tenha uma questão médica, clínica, mas não sei, num geralzão... Acho que não. É a capa da Mulher Maravilha que tá pesada e você, ó, não controla. E isso aqui tá no controle. Você não é obrigada a avisar o seu marido que a carteira tá não sei o quê, que o seu filho não levou o lanche, que o e-mail do fulano... Ei, vem aqui no limite. Gente, e a limites? Cabeça pifa. É uma máquina, pifa. Deixa eu te contar o que eu faço. Nossa, você vai dar muita risada. Ai, meu Deus, vai. Paguei mico outro dia, óbvio, né? Eu sou a grande pagadora de mico, vocês não fazem ideia. Enfim. Pra eu não esquecer, e eu às vezes saio cedo e só volto no final do dia, cara da festa, é marmita, às vezes eu tomo banho no clube porque eu corri lá, enfim, toda uma rotina. Eu trago um monte de garrafinha de água. Bom, eu abro a porta da minha casa e eu vou colocando todas as coisas no hall. Tudo no chão. Aí outro dia eu abro a porta do elevador, vizinhos olhando. Ah, vai descer ou não? Pode descer. Aí eu fiquei pensando, gente, que vergonha, mas isso acontece, assim, quem meu vizinho tá me assistindo, pá, um dia abri a porta, põe tudo pra fora. É a marmita, é a bolsa, Ana, aí, celular, chave do carro, eu vou conferir, chave do carro, chave do camarim. Gente, quando eu vejo, tá tanto de... Às vezes roupa que eu trago pra usar. Fofo, Carol. Mas funciona. Porque daí eu fico olhando uns minutos e falo, não, calma. É um checklist. Quando eu tomo banho fora, a toalha. Então, assim, né? É um checklist. Ah, não é. Eu esperava coisas piores. Piores? Não, mas eu me sinto muito louca. Maravilha. Não, mas aí... Bom, você já me viu no camarim? Você já me viu chegando aqui igual uma doida? Não, é uma delícia. E no camarim? Tá na maquiagem. Ô, Gláucia, antes de entrar, antes de vir pra cá, pra começar o programa... começar o programa. Hoje eu tava lá trocando mensagem com a Gláucia, já vendo negócio do aniversário, mandando parabéns, que hoje eu tenho uma grande amiga que faz aniversário. É muita coisa, Aí eu chego aqui no estúdio, a Ju, não vou fazer o vídeo, não vou fazer a foto, não vai entrar o programa no ar. Gente, é muita coisa. E todo mundo tem muita coisa. Tem. Então, eu tô contando a minha. O meu, muita coisa. Mas então eu acho que é por aí. É bom estabelecer limite. E o que ajuda também, Carol, é a organização, que pelo jeito você tem. Eu tenho. Então, por exemplo, já deixa no carro antes as coisas. Também pode ser uma opção. Deixa a malinha da semana. Então, deixa tudo no porta-malas, a organização. Mas eu quero muito falar dos limites, por exemplo, que ela falou de pensar. Ontem, eu recebi um direct de uma menina que está com síndrome de burnout, que é o esgotamento. É sério.
E ela falou, eu sou ruim, se chicoteando, se sentindo inadequada. Quem tem burnout são pessoas maravilhosas, que ajudam muitas pessoas e que não definiram os limites, não tem noção do próprio limite do corpo físico. Então, se você tá ali acelerado, imagina a Carol com pressa, pondo tudo, faz mal pro corpo, porque você entra em estado adrenérgico, sobrecarrega os órgãos, imagina o tempo inteiro, não que você fique o tempo inteiro, mas imagina quem tá desde manhã, Ei, estabelece limite aqui, né? Seu corpo precisa de cuidado. Gente, mas eu concordo 100%, mas eu acho que a dinâmica da coisa tá intensa. Então, por isso que a gente tem que respirar, sim. né? E São Paulo está em segundo lugar, sabia? Das doenças mentais, das angústias mentais. Porque eu falo, você vai para o interior, por exemplo, imagina, você pede um pão na chapa na padaria de um interior. É bem... Ele pega o pão na chapa, ele volta. Aí você pega uma padaria em São Paulo, ele já pegou o pão na chapa, ele já fez a média, ele passou o pano na pia, ele já tá comendo outro suco. Então, assim, São Paulo é esse ritmo. Então, seus limites. Boa. Presta atenção. Vamos. Metade, namastê. Perguntinha do público, vamos lá. Silvia, obrigada. Um beijo. Minha irmã, às vezes, se irrita com a minha voz. Eu fico triste e, né, ela se coloca em silêncio. Ela não fala que se irrita. Eu percebo a irritação. Nossa! Essa foi interessante. Vou pôr aqui para a opinião dos outros, deixa eu ver. Ainda bem que não é você com a sua voz, né? Porque daí eu acho que ia ser ainda pior. Vou pôr aqui, seus pensamentos. E faz esse reloginho. Seus pensamentos. O que você pensa sobre a sua voz... E o que as pessoas acreditam, a sua irmã acredita sobre a sua voz. Vou te fazer uma pergunta, faz sentido você ficar sem falar porque outra pessoa não gosta da sua voz? Quem tem que mudar? Você mesma? Tem certeza que é você mesma que tem que ficar quieta? Ou a sua irmã tem que expandir aí esse mimizinho dela? Vamos pensar numa coisa sistêmica aqui, vou te provocar no bom sentido, com a maior integridade, o maior amor que eu tenho pelo ser humano. Será que a vida inteira a sua irmã nasceu, ai corre que a irmãzinha tá com fome, ai corre que ela não pode chorar, ai vai lá arrumar o cabelinho dela, e aí você tá fazendo a mesma coisa que a sua família fez, de não desagradar, de fazer o que a sua irmã gostaria de... É a sua voz. Será que você já percebeu o que você está fazendo? É você, algo que faz parte de você. Deixar de falar, não, vou te chacoalhar. Fala. Quem tem que mudar é o que a sua irmã acredita. Percebe que você está tentando vir para cá, para o ponteiro que está fora? Olha o quão doloroso pode ser essa situação. Você está tentando controlar algo que está fora do... Ei! Parou, é a sua voz. Quem tem que pensar, por que eu me incomodo tanto com a voz da minha irmã? É ela, não você. Então, para esse padrão que talvez a sua família tenha começado em atender as necessidades, as demandas da sua irmã, para aí, pelo menos com a sua voz, se não com as outras coisas que eu tenho certeza que você faz, para com a sua voz aí. Muito bom. Perguntinha do público, olha lá. Vamos lá ajudar todo mundo. Maria, hoje é dia da Maria. Maria, um beijo, adoro esse nome. Nossa, um monte de Maria, né? Tenho uma loja, e no mês que não bato a meta, fico muito frustrada. Me dá uma luz. Ixi, Maria. Ixi, todo mundo tem o dia que não bate a meta. Normalmente, quando a gente vê dinheiro, né, produtividade, resultado, a gente faz uma autoavaliação como se a gente não fosse muito bem ou como eu sou inadequada. Toda empresa tem o valuation, né? Se a gente for fazer o valuation do estúdio, quanto vale isso, quanto vale esse banquinho? A Carol não tem preço, óbvio, é um ser humano. É um ativo valioso, mas não tem o banquinho. A gente soma e vê quanto uma empresa vale. O ser humano não é assim que funciona, mas naturalmente, quando a gente está sem dinheiro, a gente já fala, né? Eu não valho muito, não vai dar certo, a gente já faz o valuation para baixo. Quando a gente faz valuation para baixo, ou seja, não estou legal, não estou produzindo, então primeiro eu quero que você olhe para essa sua questão, como é que você administra estar sem recursos financeiros com o resultado da sua loja, é uma coisa, isso não significa nada, significa que só esse mês ou outros meses você não produziu. Aí eu quero que você vá sobre o seu controle, tá? Vamos supor que a sua loja, assim, as suas ações, a vitrine tá ok, a prospecção tá ok, tudo que você fez tá
sob seu controle? O que está sob seu controle você pode melhorar? É a primeira pergunta que eu faço. Provavelmente você diz sim. Ah, realmente eu não fiz promoção, ou a vitrine não está ok, ou eu preciso contratar mais vendedores, ou eu preciso melhorar a minha atuação. Você, quando pergunta sobre o seu controle e vai nas suas ações aqui, nas suas palavras, os seus pensamentos, você percebe que tem uma ação de melhoria. O que está fora do controle, o que talvez não seja a sua, o lugar que a sua loja está localizada, o aplicativo que você colocou, se ela é online, às vezes o aplicativo não te ajuda. O seu controle, você pode usar tráfego pago para melhorar, aí sim é o seu controle que vai ajudar você tocar um pouquinho, aproximar das coisas que estão fora de controle, mas eu não preciso nem ficar falando. Só roda nesse reloginho aqui e vê o que faltou você fazer para cumprir a meta. Então, assim, ó, eu me comporto e eu tenho um resultado. Eu me comporto e eu tenho um resultado. Às vezes, você ir todos os dias trabalhar não significa que você vai fazer com que a sua loja bata a meta. Então, para, respira e olha. Ah, entendi. Preciso melhorar isso. Quando você melhora o comportamento, aumenta o número de clientes, aumenta a prospecção e aumenta a venda. Daria para ficar horas falando. Pois é. Adoro... Mas você sabe que é igual... Vou fazer uma comparação, assim, rápida, tá? Com futebol. Não tem dia que não faz gol, que você tá jogando muito. Enfim, os jogadores estão lá. Você tá jogando muito, você tá fazendo tudo. Você chutou um monte de vezes, mas a bola não entrou. Não tem esse dia? Tem. Eu acho que também tem esse momento. E claro que é uma questão que tudo que você coloca, perfeito, tem que ser analisado, né? Mas coloca também na conta aquela parte do... Não deu. Eu fiz a minha parte, mas... Você entendeu? Sim, e que vai para a extrema do estoicismo. Meu pai é assim, eu sempre falo bem da minha mãe, meu pai é assim, ó, não deu, relaxou... Não se incomoda. Se ele tem uma pessoa que ele está trabalhando, alguém vem e faz uma falência nele, ele faz, ok, que é o extremo do estoicismo. Eu não cheguei nesse ponto, mas dá sim para você alcançar um nível tão grande de elevação e de flexibilidade a ponto de você não se incomodar. Entende? Então, assim, entenda, não acho que tem que ficar acomodado. Faz sentido o que você fala, tem a ver com o extremo do estoicismo, sabe? Porque às vezes a pessoa fica tão machucada com o faturamento baixo que aí ela começa a se machucar e começa a se agredir mentalmente. E às vezes ela perceber que o faturamento baixo é só o faturamento baixo também é uma maneira de pensar dentro do estoicismo, entende? Entendi. E não levar para ela, não é meu controle, não é meu controle esse faturamento baixo. Eu acho que o principal é analisar, como você falou, todos os pontos e ver se de fato tudo que pode ser feito está sendo feito. Que nem eu disse, que eu comparei com o futebol dizendo, tá todo mundo jogando muito bem, chutando muito. Não é que tá todo mundo parado, e por isso que não saiu o gol. Não é verdade? Exato. Então eu pensei nessa Mas eu tenho certeza, Cássia, se a gente for ver assim, ó, você trabalha tráfego pago, que é alguém que ajuda na internet? Não. Você tá só num site de vendas e não tá em vários aplicativos? Não. Se você for ver o checklist dela, o que tá sob controle dela pode ser melhorado, tem muita coisa. Com certeza. Super, super. E bora lá, então. A gente tá com você depois que Ai, que delícia. Vamos fechar com essa? Olha lá, passa muito rápido. Tá vendo? Fabiola, um beijo, obrigada. Eu sei que eu falo coisas sem pensar e acabo ofendendo as pessoas ao meu redor. Mas quando eu vi, já falei. Existe alguma técnica que poderia aumentar o meu controle sobre isso? Ai, Fabiola. Quem nunca, né? Quem nunca? Ai, dá um abraço. Sabe o que aconteceu? Você despertou. Primeiro passo, que tem gente que faz. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, não, você não é Gabriela, né? Você percebeu. Entendi. Então pensa assim, que é uma escadinha. Primeiro degrau, eu percebo que eu estou gritando. Segundo degrau, já gritei e percebi, não devia ter feito. Terceiro degrau, que eu quero te convidar a subir mais um pouquinho até você parar de gritar. É assim, o que as pessoas fazem que te deixa irritada? E você fala, será que você está cometendo aquele sincericídio? Será que elas estão... falta uma maturidade para você compreender que as pessoas falam e isso causa uma resposta em você. Então, se eu começar a cantar música, vai causar uma resposta em você. Então, o que as pessoas estão falando e o tipo de resposta, de sentimento
que vem aqui, ó, que você está sentindo. Começa a perceber isso. Ao invés de você se inadequar, se xingar, se criticar, que você não deveria estar pensando, falando, faz uma análise mesmo. Não é para continuar, mas o melhor caminho de mudar é perceber o que as pessoas falam que você não gosta, o que o outro faz que você não gosta. E não é o outro que tem que parar. Lembra? O que eu digo está sobre o meu controle. Está. Não acredite. Ai, Renata, mas eu já estourei e não consegui. Analisa, olha e começa a entender. Quando eu sei que o que o outro fala me incomoda, aí sim eu tenho um caminho para a evolução, para a cura, que é o que a gente fala do estoicismo, que fala do epiteto. Não são as coisas, é o que eu percebo sobre as coisas. E quando você percebe que as coisas que te incomodam, você começa a mudar. Muito bom. Concordo com você. Podia ficar mais, né, Gláucia? Diretora tá cortando o nosso barato, que tá bom, né? Ô, Papo Carol, bom. mas eu comecei com 15, depois fui para 25 minutos. Quando tava nas eleições, me deram 1 hora. Não reclama. Todo mundo tá feliz? Tá feliz. Tá feliz, é isso. Eu fui gravar um depoimento pra Ju, né, que cuida daí das nossas mídias. Que vai entrar nas redes sociais, vocês vão ver, porque a gente tem um público novo muito grande e tem o público que acompanha a gente há 12 anos. Também um negócio bom desse, né, Carol? É muito, muito gratificante. E aí, não vou dar spoiler e tal, mas é muito sobre isso. Eu comecei a contar, a gente começou com meia hora. Você Bonita tinha 30 minutos. Nossa, às 8h30 da manhã. Então, assim, a gente foi. Então, é sobre isso. E agradecendo e tentando fazer sempre melhor. Não é isso? Exato. E eu falo, não é sobre o tempo, Carol. É sobre os outros. Quando eu venho pra cá, claro que eu adoraria mais tempo, mas é sobre os outros. Então, se for 5 minutos ou 40 ou 1 hora, eu tô aqui pra transformar. Valeu, né? Já valeu, já, ó. Exato. Tocou o coração. E eu vou deixar claro as redes sociais da Rê, que devolveram. Voltou, obrigada, voltou. Vai lá. @Rê_Rebelo. @Rê_Rebelo. Você encontra todo o trabalho dela, faz isso lá também, com muitas estratégias, não é verdade? Com muitas ferramentas e com muito amor. Obrigada. Obrigada, Carol. Muito bom ter você com a gente. Bom programa. Beijo, obrigada. Tchau, gente.